Aleluia. Abra sua Bíblia no livro de Daniel. Graça e paz, graça e paz, graça e paz. Os irmãos estão vendo que o altar está sendo restaurado, sim ou não? Esse altar nunca passou por uma reforma. Acredito que são mais de 30 anos que ele sempre se manteve da mesma forma, mas entendemos que era o momento de fazer uma grande reforma. E a gente está entendendo que há uma sinalização disso para a tua vida. Sabia, queridos, que isso, acredito que é profético. É um sinal no mundo espiritual de restauração de altares. Um sinal no mundo espiritual de restauração de altares. Eu quero crer em nome de Jesus e profetizo em cima disso, que haverá restauração do altar da tua vida. Restauração do altar da tua vida, onde o sacrifício contínuo será liberado e o fogo de Deus permanecerá aceso na tua vida. Haverá fogo de Deus na tua vida, fogo de Deus na tua vida. Quero proclamar que assim como está havendo restauração física no mundo natural desse altar, proporcionalmente esteja havendo uma restauração do altar de Deus na tua vida, onde você vai estar oferecendo sacrifícios ao Senhor, de louvor, de adoração, de santidade, de consagração, de rendição, de honra ao Senhor. Eu posso ouvir amém, queridos? Então vamos liberar isso como um decreto, que assim se estabeleça na vida de todo o povo de Sião, em nome de Jesus. Restauração de altares, restauração de altares, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém e amém. Vamos ter um ambiente que vai favorecer a sua concentração para um outro nível de adoração, nós teremos um ambiente todo propício, evitando distrações, para que você, quando entrar por aquela porta, foque somente no Senhor. Um dos propósitos dessa mudança é gerar isso também, evitar as distrações, para que você entre com tudo no seu culto a Deus. O Senhor tem nos dado a revelação de que o momento mais importante na vida de um crente é o momento que ele está prestando culto a Deus. Se ele entender isso, fizer isso de coração e com profundidade, em cada culto que ele prestar, ele terá uma visitação da glória de Deus, tanto no seu culto coletivo, quanto no seu culto individual. E em cada visitação da glória de Deus, a sua vida vai sendo ativada, renovada, fortalecida, orientada, iluminada, e você vai ser guiado pelo céu aqui na terra, e sua vida será uma vida vitoriosa. Então nós estamos preparando um ambiente para que você aprofunde a sua vida no Senhor, nesse momento de culto, amém, queridos? Quantos estão compreendendo? Diga glória a Deus. A partir do versículo 20, capítulo 2 do livro de Daniel, disse Daniel: seja bendito o nome de Deus para todos sempre, porque dele é a sabedoria, e também a força, dele é a sabedoria e também a força. É ele quem muda os tempos e as horas, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Significa que por mais sábio e entendido que alguém seja, ainda está muito aquém do que pode ser e do que essa pessoa precisa que seja. E essa porção extra daquilo que precisamos de força, sabedoria, conhecimento, vem do Senhor. Porque o que podemos adquirir é limitado, mas o que vem do Senhor não tem limite. E todo homem, para ser um homem, uma mulher vitoriosa, precisa daquilo que vem do alto. E os celeiros do Senhor, já estou começando pelo fim, aleluia. Os celeiros do Senhor estão abarrotados de tudo aquilo que nós precisamos para uma vida vitoriosa. Nós só precisamos aprender a acessar as coisas do céu.
trazer para a terra aquilo que é do alto, e sermos tocados por aquilo que Deus libera para a vida de todos nós. E isso será um grande diferencial na nossa vida, na sua vida e na sua casa e na sua trajetória. Quero profetizar que você vai experimentar o melhor de Deus na terra dos viventes. Os teus anos serão contabilizados como anos de vitória, anos de glória, anos de alegria, anos de grande realização. Todo obstáculo, barreira e tudo aquilo que se opõe contra a tua vida será destruído em nome de Jesus Cristo. E o Senhor, o teu Deus, a quem você há de glorificar, vai preparar um caminho vitorioso para a tua vida e para os teus descendentes. Quem recebe, diga aleluia, diga amém, diga glória a Deus, aleluia, aleluia. Ele, versículo 22, revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas ou nas trevas, e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te louvo e celebro, porque me deste sabedoria e força. Me deste sabedoria e força. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. E agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber esse assunto do rei. Versículo 24, vamos ler um pouco mais. Por isso Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para matar os sábios de Babilônia. Entrou e lhe disse: não mates os sábios de Babilônia, introduze-me na presença do rei e lhe darei a interpretação. Esse é um moço que com ousadia se levanta, mesmo estando debaixo de um decreto de morte. Ele é levantado pelo Senhor, não na sua força, não na sua capacidade. Ele começa a exaltar o Senhor por aquilo que ele recebeu. Ele sabia que os direitos autorais dessa obra não era dele, era dos céus, era do Deus que criou os céus e a terra. Aleluia. Ele entra com ousadia e diz: eu quero entrar na presença do rei e lhe dar interpretação. Só que havia já um decreto. O decreto do rei é irrevogável, queridos. Quando se decretava naquela época, acabou. Só poderia esperar o cumprimento daquilo e não se discutia. Havia um decreto. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e lhe disse: achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual fará saber ao rei a interpretação. Respondeu o rei a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes tu fazer-me saber o sonho que tive, o sonho e também a interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei: o mistério que o rei requer, nem sábios, nem encantadores, nem magos, nem adivinhos o podem descobrir ao rei. Mas há um Deus nos céus, diga: há um Deus nos céus. Meu Deus, meu Deus. Há um Deus nos céus, o qual revela mistérios. Diga comigo: revela mistérios. Revela mistérios. Ele fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça na tua cama são estas. E ele começa a revelar ao rei o que o rei sonhou e a interpretação do seu sonho. Pai, nós tributamos a ti glória e força, ações de graça, adoração, exaltação, honra. Não há um Deus como o Senhor, que trabalha para com aqueles que nele esperam, e que move-se sobre toda a terra, procurando aqueles cujo coração é totalmente do Senhor. Nesta manhã nós nos alegramos pelo privilégio de estarmos na casa do Senhor, diante de uma obra que está sendo feita de restauração de altares. Seja bendito, seja exaltado, engrandecido. Declaramos o quanto amamos o Senhor nesta manhã, declaramos o nosso amor, declaramos a nossa dependência, Pai.
reina sobre nós, continue fluindo, agindo. Já temos sentido a presença da Tua glória no nosso meio, aqui na Tua casa, nesta manhã, sobre a vida de todos nós. Toca-nos nesta manhã, alinha-nos, restaura-nos, Senhor, liberta-nos, Senhor, faz algo acontecer nesta manhã, na vida de todos nós. Nós te agradecemos por tudo, por tua bondade, graça e misericórdia, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Podem se assentar, queridos. Era um momento crítico para a vida de Daniel. Daniel recebe a notícia que o rei havia liberado um decreto de morte para todos os sábios que existiam naquela época. E Daniel estava nessa lista. Daniel estava na lista dos sábios que faziam parte dessa equipe que cercava, que assistia, que auxiliava o rei. Existia muito misticismo naquela época, então o rei era cercado por astrólogos, por encantadores, por adivinhos, por feiticeiros, por magos. O rei, onde percebia na vida de uma pessoa qualquer tipo de manifestação sobrenatural, o rei trazia essa pessoa para perto dele, para se garantir, para que pudesse, através destas pessoas, ter revelação, ter entendimento, ter conhecimento, ter direcionamento. E quando Daniel e mais os seus companheiros foram trazidos, depois que Judá havia sido sitiada por Nabucodonosor, e havia trazido estas pessoas cativas, o que acontece é que Nabucodonosor dá um comando para que fosse separado dentre os que vieram do cativeiro, pessoas de uma linhagem nobre, filhos de nobres dentre os hebreus, e que tivessem capacidades, tivessem inteligência, tivessem know-how, tivessem sabedoria, tivessem um QI diferenciado. E que estas pessoas fossem separadas, encontradas, selecionadas, aprovadas e separadas, para servir também junto do rei. Então percebe que entre esses que assessoravam o rei nas coisas sobrenaturais e espirituais, tinha gente de tudo quanto é procedência. Tinha inclusive estes hebreus, que era Daniel e os seus companheiros. E num determinado dia, o rei tem um sonho perturbador, diz o texto, um sonho perturbador. Ele sabia que ali tinha uma mensagem, que tinha algo muito importante, e ele manda convocar todos os sábios que o cercavam, e até então não tinha vindo Daniel. E os magos todos vieram, e eles disseram assim: pois não, rei, conta-nos o sonho. Nos diz o que o Senhor sonhou, para que possamos lhe dar a interpretação. Mas o rei, já escaldado, já experimentado, disse assim: não, dessa vez vai ser diferente. Eu quero que vocês me digam, inclusive, o que eu sonhei. Eu quero que vocês me digam o que eu sonhei, para que eu tenha certeza que vocês darão a interpretação correta, na capacidade que vocês têm, no dom que vocês têm, na sabedoria que vocês têm, na inteligência que vocês têm. Quem está compreendendo, queridos? Só que eles se viram num aperto muito grande. Quero que você abra comigo aí no capítulo 2, vamos ler esses versículos, que diz assim, versículo 6 do capítulo 2, acompanhe comigo. Mas se vós me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas. O rei decide oferecer recompensa, tamanha era a gravidade daquilo que ele tinha sonhado. Ele sabia que ali tinha um mistério que precisava ser revelado. E ele então oferece recompensas, honra, dádivas, presentes para quem conseguisse adivinhar o seu sonho. E no versículo 7 diz assim: responderam segunda vez e disseram: diga o rei o sonho a seus servos, e daremos a sua interpretação. Então o rei respondeu: percebo muito bem que vós quereis ganhar tempo, porque vedes que a minha palavra é irrevogável.
se não me fazeis saber o sonho, uma só sentença será a vossa. O rei já havia feito um decreto. Vós preparastes palavras mentirosas e perversas para as proferirdes na minha presença, esperando que se mude a situação. Os caras estavam armando para cima do rei. Eles queriam dar ao rei uma interpretação qualquer, para que o rei ficasse satisfeito com isso, mas o rei se antecipou à esperteza deles. E aqui, queridos, nós tiramos aqui uma lição para nós. Estes homens estavam na posição que estavam até aquele momento, e haviam se mantido nessa posição por conta de dons, capacidades, habilidades e talentos que eles tinham, independente de onde procedia o que eles tinham, mas o que eles tinham havia promovido a vida deles. Eles tinham posições privilegiadas de cercarem o rei e de serem pessoas da confiança do rei no que diz respeito a estas interpretações, a estas revelações. Então eu imagino que eles chegaram onde chegaram por aquilo que eles tinham, mas agora eles se viram num aperto muito grande, porque o que eles tinham não era mais suficiente. Eles talvez até se gabaram destes dons, talentos, habilidades e etc, etc, que fluíram até então, porém, naquele momento aquilo não servia mais. A lição que nós tiramos aqui é que existe um limite na nossa vida. Existe um limite das nossas capacidades que pode nos levar até um certo ponto, mas por certas situações que nos apresentam, querido, nossa vida pode ser num dado momento plenamente, totalmente paralisada. E não conseguimos mais ultrapassar certos limites impostos pelos desafios, impostos pelas circunstâncias. Eles não tinham ideia que o rei, num dado momento, teria um sonho e decidiria que eles deveriam revelar para o rei qual era o sonho. Talvez eu acredito que isso nunca tivesse acontecido. Eles foram surpreendidos por uma novidade. Surpreendidos por uma novidade. Assim é o processo da vida humana. A gente vai bem até um certo ponto. Daí a pouco você encontra um grande obstáculo. Daí a pouco surge uma situação que denuncia que nós não temos total capacidade e habilidade para garantir a nossa vitória até o final. Todo ser humano, mais cedo ou mais tarde, vai se ver em situações que tudo que ele tem não será suficiente. Tudo que ele granjeou, armazenou, construiu, preparou, um dia, mais cedo ou mais tarde, ele vai perceber que nada disso será suficiente para fazer com que ele dê continuidade à sua jornada, para fazer com que ele continue avançando, para fazer com que ele continue no pódio. Ele pode até ter subido bastante, ter alcançado lugares extraordinários, de grande privilégio, mas mais cedo ou mais tarde ele vai se encontrar em situações que ele vai precisar de um milagre. E se esse milagre não acontecer ali, naquele momento, naquela circunstância, será colocado um ponto final. Um ponto final, queridos. Um ponto final. Uma conclusão de uma grande derrota por conta de que toda a sua plataforma de vitória, de ascensão, foi com base naquilo que ele mesmo construiu, com base naquilo que ele elaborou para a sua própria vida. Eu acredito, sabe o quê, queridos? Que quanto mais a gente tem para poder nos servir e servir a nossa caminhada, a nossa vitória, quanto mais inteligência você tem, diga aleluia, porque aqui só tem gente inteligente de um QI altíssimo. Quanto mais sabedoria você tem, quanto mais dons, talentos e habilidades para lhe servir, melhor. Mas nada disso, querido, vai nos levar até ao fim que nós
almejamos. Mais cedo ou mais tarde, tudo isso somado não será suficiente para garantir nossa vitória. Quantos estão compreendendo? Assim foi com esses magos, astrólogos, eles se serviram do que tinham, mas chegou uma hora que eles foram surpreendidos por uma novidade, sua vida foi paralisada, e sobre eles, naquele momento, por conta daquilo que os limitou, veio um decreto de morte. Amados, decreto de morte, diga comigo assim, decreto de morte. Eu estava meditando nesse texto, porque esse decreto de morte acabou se estendendo para os servos de Deus também. Esse decreto começou pelo ímpio, mas se estendeu para o justo também. E se os justos não fossem alvos daquilo que os céus fazem, eles teriam também ali perecido. Sabe por quê? Queridos, estamos todos nós sendo alvos de decretos de morte elaborado pelo inferno. O inferno tem elaborado decretos de morte, morte do casamento das pessoas. E existe toda uma articulação para assassinar, para trazer morte, para trazer destruição para o casamento das pessoas. Morte para os filhos, para que eles sejam destruídos debaixo de um decreto de morte. Por quê? Porque o autor destes decretos traz em sua essência exatamente isso. Ele veio, diz a Bíblia, para matar, para roubar e para destruir. Mas nós aqui, de uma forma harmoniosa, vamos dizer, ele está derrotado na nossa vida. E vou liberar uma palavra sobre a tua vida. Todo decreto de morte elaborado no inferno, na tua direção, vai ser removido. E Satanás será frustrado. Ele veio para isso. Na sua essência está morte. Mas nós temos um Deus de vida, que veio para nos dar vida e vida em abundância. E o que vai prevalecer é o que vem do céu e não o que vem do inferno. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, queridos. Muitos estão sendo mortalmente feridos, não são poucos, feridos na saúde, feridos no casamento, feridos nas emoções. Esse tempo, essa geração, é uma geração de gente que tem uma emoção, tem uma alma muito frágil. Bullying por bullying, a vida inteira existiu. E como é que nós sobrevivemos? O que, queridos? Já passamos cada perrengue, você está entendendo? Essa é uma geração, querido, de gente frágil. Depressão era para aquele que já tinha vivido mais do que o suficiente, estava fazendo hora extra na terra, era mais fruto de velhice, de enfraquecimento, do que de lutas. Depressão era para quem já estava mais para lá do que para cá, já era o sinal de que já estava indo. Hoje tem uma galera de adolescente, de criança, de pré-adolescente, em depressão, queridos. Então nós estamos vivendo um tempo que os decretos de morte estão se acentuando, estão vindo com força total. E agora estava Daniel debaixo desse decreto de morte, e a única coisa que o livraria era aquilo que o céu pode liberar. Eu quero nesta manhã aguçar a tua fé, a tua esperança, a tua confiança em Deus, porque os celeiros de Deus estão abarrotados de recurso para te livrar, para te prover, para te suprir, para te curar, para te renovar, para te restaurar e para te fazer não somente sobreviver por sobreviver, mas prevalecer e permanecer prevalecendo. Os céus não estão brincando com a gente.
Os céus não é indiferente ou irresponsável ao que nós estamos vivendo debaixo de tantos decretos para acabar com a vida da gente, acabar com os nossos sonhos, com a nossa alegria, com a nossa alma, trazendo transtorno para o nosso pensamento. Você acha que os céus não têm visto? Não tem visto a lágrima, o sofrimento, a dor, a ameaça, as limitações, o desespero, o desnorteamento da vida de muita gente? Por conta de quê? Porque já chegaram no seu limite, já fizeram tudo que podia, que sabia, e não deu conta, não resolveu, não trouxe resposta. Mas o céu não está limitado a coisa nenhuma. O céu não está limitado. O céu é poderoso para quando invadir a tua vida, quebrar todos os grilhões e fazer você avançar acima dos teus limites. É assim que é. É assim que é. Responderam os astrólogos na presença do rei. Queridos, isso aqui é sério. Isso aqui é sério. É igual aquela revelação do mestre de cerimônia, no capítulo 2 de João, que sem saber estava profetizando uma realidade negativa da vida do ser humano, quando ele diz assim: todo homem primeiro põe o bom vinho, e depois aparece com um vinho inferior. Assim é o ser humano, vai bem por um tempo, cheio de empolgação de ânimo, fiel àquilo com que ele se compromete, mas com o passar do tempo, isso vai diluindo, ele vai mudando, e vai aparecendo um lado ruim, negativo, daquilo que todos somos. Aquele camarada não sabia que ele estava profetizando sobre aquilo que é a verdade sobre o ser humano, e agora nós encontramos isso aqui. Não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei, pois nenhum rei há, senhor ou dominador, que requeira coisa semelhante de algum mago, encantador ou astrólogo. Ah, é? Não foi até aquele momento, nunca existiu, mas agora sim. Agora sim, são circunstâncias que nos surpreendem, queridos. Queridos, olhem para cá. Eu não sei o que você tem feito da sua vida, mas eu vou lhe dizer o que Deus quer que você faça da sua vida. Que você crie uma plataforma de confiança, de dependência, de atrelamento aos céus, a Deus, ao reino, à glória, ao reino. Entende? Para que isso libere sobre a sua vida, para que você não seja mais numa lista enorme de gente parada, atrofiada, paralisada, depois de ter feito tudo, de ter tentado uma noite inteira. Ter tentado uma noite inteira. Foi isso que Pedro disse para Jesus. Como é que é? Não, volte ao mar, a parte mais profunda, e faça de novo. Fala assim: Senhor, desculpa aí, mas estou chegando agora de lá. Eu passei, foi a noite inteira dando o meu melhor. Eu sou profissional, eu tenho experiência, eu sei como fazer. Pois, querido, nada disso vale nada. É bom a gente se aperfeiçoar, se especializar, é importante. E queridos, se cerque de tudo que tiver ao teu alcance. Mas vai aqui uma palavra de Deus para a tua vida. Não confie, nem dependa de nada, nem de ninguém. Tenha tudo. Se você é uma pessoa próspera, quantos prósperos nós temos aqui? Todo mundo levante a mão. Todo mundo levante a mão. Tem os que já são e os que ainda não, mas serão. Quantos prósperos nós temos aqui? Ok. Se você está na lista dos que já são, é bom, é de Deus. E se der para ter mais, que tenha. Porque é Ele que dá o dom de adquirir riqueza. Se você é crente, é servo e está rico, é fruto de Deus na tua vida. Deus te deu habilidade, te deu um fluir, abriu portas, tem um rio que corre na tua vida, e quanto mais, melhor. Agora, saiba também como utilizar isto, porque uma parte de tudo isso é para você se manter, a outra parte é semente.
Seja um semeador. Talvez alguém diga assim: eu não semeio porque eu não tenho. Pois eu ensinei a Rebeca e a Edilson Júnior. Está eles aqui. Eu fico no pé deles. Já deu primícia para o sacerdote? Já deu? Ah, pai, puxa vida. Opa, primícia. Você já deu oferta? Você já deu dízimo? Estou no pé deles direto. E aí, em certas circunstâncias, ele fala assim: pai, eu não dou porque eu não tenho. Eu falo assim: não, a ordem não é essa. Você não tem é porque você não dá. Porque quem dá, recebe. Porque o dar mostra o entendimento que a pessoa tem de que se ele está dando, é que primeiro ele recebeu para dar. O Senhor nunca vai nos pedir para dar o que não temos. Primeiro Ele antecipa e coloca coisas na tua mão, e vai ver o que você vai fazer com ela. Se você utiliza tudo aquilo ali para você utilizou o que não era para utilizar, a parte que era para semear. Tudo que vai por esse princípio, que Deus vai te fazer aumentar, porque a Bíblia diz assim: é melhor dar do que receber. Agora tem que ter fé para acreditar, porque viver pela lógica das coisas, em meio a uma crise, como se encontra, você olha o quê? Olha as ondas do mar, olha o vento, olha o perigo, olha a dificuldade. Mas foi por isso que Pedro afundou, porque quando era para ele continuar andando sobre as águas, mantendo os olhos em Jesus, ele tirou os olhos e naufragou. Então, o que nós temos, se temos, é de Deus. Diga aleluia. E que você tenha mais. Eu quero profetizar para que você que tem pouco venha ter muito. Eu quero profetizar para que você que tem muito tenha ainda muito mais. E que todos nós, em qualquer estágio que tivermos, saibamos o que fazer com o que temos, na medida que temos. Diga aleluia e dê um aplauso ao Senhor. Porém, contudo, todavia, queridos, não arrede o pé da sua confiança em Deus. Começa a você fazer confissões e fala assim: está tudo muito bom o que Deus me deu isso, me deu aquilo outro. Deus, muito obrigado por tudo, mas o meu coração não está nisso, meu coração está no Senhor. Começa a fazer confissões. Senhor, eu tenho essa propriedade, aquela outra, isso aqui, tudo muito bom, porque dá uma certa segurança. Mas, meu Deus, eu quero confessar, olhando para o Senhor, minha confiança não está em nada disso. Minha confiança está no Senhor. Porque tudo, queridos, pode chegar uma hora e não dá para nada. Tudo pode chegar uma hora que não dá para nada. Mas, por quê? Porque tudo é limitado. Mas não há limitações em Deus. Todo aquele que se atrela ao Senhor e põe seu coração em confiança no Senhor, será assistido pelos céus. Diga aleluia. 11, porquanto a coisa que o rei requer é difícil, e ninguém há que a possa declarar diante do rei, senão os deuses cuja morada não é com os homens. Então vamos aqui, queridos. Você quer ver? Eles dependeram de dons que vinham de demônios. Quem está compreendendo? Vocês viram na guerra espiritual, quando Moisés transformou o cajado numa serpente? É isso mesmo? Vocês viram a guerra, o nível de guerra naquele momento? Porque os magos tinham poder também. Só que eles confiaram na fonte errada. Os deuses que moravam em outros lugares, deixou eles na mão naquele momento. Por quê? Porque aprove a Deus que fosse daquela maneira. Porque era tempo de exaltar aquele que dependia dele. Vai chegar uma hora
que todo aquele que depende de Deus, confia, será honrado pelo Senhor diante de todos, e a tua confiança não será vã. Pegue isso, a tua confiança não será vã, a tua confiança não será vã. Confesse isso, a minha confiança não será vã. O Senhor vai te honrar, o Senhor vai te honrar, o Senhor vai te honrar. Diga aleluia. Então o rei muito se irou, enfureceu, ordenou que matassem a todos os sábios de Babilônia. Saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e aos seus companheiros para que fossem mortos. Não havia sido dado chance para os servos de Deus, e eles agora estavam na lista dos que morreriam. Estavam na lista dos que morreriam. Porém, contudo, todavia, quando eles souberam, eles foram diante de rei e falaram assim: Senhor, seu rei, nos dê um tempo, porque nós vamos buscar a Deus. Queridos, eu faço uma pergunta aqui para a gente encerrar. Daniel e os outros 3 eram de Deus? O que teria acontecido debaixo desse decreto de morte se eles não tivessem buscado a Deus? O buscar a Deus é o ato que precede o milagre. Que toda oposição ferrenha do diabo será sempre contra a nossa vida de oração. Que toda oposição ferrenha do diabo será sempre contra a nossa vida de oração. Se vencermos esta batalha, venceremos todas as outras. Se perdermos esta, eu coloquei lá, pontinho, pontinho, pontinho. É assim que é. Daniel tinha relacionamento, tinha comunhão, mas não o isentou de buscar a Deus. Ele pediu um tempo para buscar a Deus, e ele começou a buscar a Deus. Quanto mais você busca Deus, mais Deus invade a tua vida com um milagre, ultrapassando os teus limites, acrescentando o necessário. Por quê, queridos? Porque o Senhor sabe como há uma oposição contra a nossa vida, contra o casamento, família, saúde, finanças, a vida emocional, como tem vento soprando para adoecer a gente, e Ele sabe que a gente vai precisar dEle, Ele só está aguardando a gente buscar a Ele. Esse ano eu quero profetizar que vai ser o ano que você mais vai buscar a Deus. Não, queridos. Esse ano de 2019 vai ficar registrado na história da tua existência como um dos anos que você mais buscou a Deus na tua vida. Amém, queridos? Está selado isso? Erga sua mão direita e fique de pé no seu lugar. Erga sua mão direita e fique de pé no seu lugar. Aqui disse que não há Deus como Deus do céu, que revela o oculto, o que está em segredo. Mas não é só isso que Ele faz, não é só sabedoria e força que Ele dá. Os seus celeiros têm uma lista enorme de tudo aquilo que você precisa, que vá ao encontro da tua limitação, necessidade, luta, dificuldade, fraqueza. Deus tem provisão para a tua vida, Deus tem resposta para a tua vida. O Senhor age, o Senhor se move, Ele interfere no curso da nossa vida, o Senhor faz o sobrenatural, o impossível acontecer. O resultado daquele milagre foi que todos aqueles ímpios foram salvos, os companheiros foram salvos, o Deus do céu foi honrado, foi glorificado, foi reconhecido na Babilônia, tudo por conta de um milagre que Deus fez na vida de um homem. Assim será contigo.
Haverá milagre na tua direção, fluir na tua direção, manifestação de glória na tua direção. Os céus vão invadir a tua vida, invadir o teu casamento, a tua casa, a tua família, e através do que Deus vai fazer, isso virá como uma onda que vai repercutir na vida de muita gente, que será animada, será restaurada, será edificada, será alinhada, será instruída por aquilo que Deus vai fazer, será beneficiada com o milagre de Deus na tua vida. Muita gente vai celebrar, vai se alegrar, vai se fortalecer na tua vitória. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, não é só sabedoria e força que Ele dá tudo mais que necessário for. Ele disse assim: diga a Faraó que o eu sou te enviou. O eu sou, o que significa isso? Eu sou o que tiver que ser, o que precisar que eu seja na tua história, na tua vida e na tua jornada. Se é para curar, Ele é o Deus que cura. Se é para proteger, Ele é o Deus que te livra. Se é para você ter um refúgio, Ele é o Deus que abre um esconderijo para você. Pega bem alto as tuas mãos e fala assim: Senhor meu Deus, tudo que está faltando é eu te buscar mais, eu te buscar mais. O Senhor está aguardando essa semente da minha vida, de te buscar mais, de te buscar mais, de te buscar mais, porque em Ti estão os recursos para que a minha vida tenha um diferencial, para que a minha vida seja diferente. Oh meu Deus, tudo está em Ti, Senhor. Eu decido te buscar regularmente, diariamente. Vou viver focado em Ti, na esperança no Senhor, na confiança no Senhor, na fé no Senhor, porque eu sei que o milagre vai me tocar. Eu sei que eu vou viver o sobrenatural, e o que é impossível para todo mundo não será mais impossível para mim, por conta do que o Senhor vai fazer na minha vida. Diga: Senhor meu Deus, a minha esperança, a minha confiança está em Ti, somente em Ti. Aleluia!